disse no início do programa, está aqui com a gente neste lugar maravilhoso, Márcio Atala. Isso mesmo, professor de educação física e mais, especializado em nutrição. É isso, Márcio? É isso. Que legal, olha, muito legal. Vocês sabem, eu vou contar pra vocês onde eu conheci o Márcio. Eu estava na CBN assistindo lá um programa do Roberto Nonato e você chegou para fazer um programa com quem? Com Dan Stubach, fim de expediente. E eu achei tão simpático, tão simples, uma pessoa tão à vontade, que eu fiquei ali parada. Enquanto a gente não trocou cartão, não fui embora. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, Imagina, Márcio. eu que agradeço o convite. Então, como vocês sabem, nós vamos começar a ver como foi o poder criativo na vida do Márcio Atala. Então nós vamos começar de pequenininho. Márcio, nasceu aonde? Teve irmãos? Como é que é a história do Marcinho? Eu nasci em Belo Horizonte, apesar de toda a minha família ser paulistana. Eu nasci em Belo Horizonte, meu pai foi para Belo Horizonte a trabalho. Sei, o que seu pai fazia? Meu pai é economista, ele trabalhava na GE. Tá. E aí foi com minha mãe, recém-casado. E aí nasceu meu irmão, que de 68, eu de 70, minha irmã de 72. Morei em Minas Gerais, em Belo Horizonte até 82, quando ele voltou para São Paulo. E aí voltamos todos. Mas a minha infância, minha primeira infância foi toda até que mineira. idade ficou lá em 12 Márcio? anos. 12 anos, é bastante tempo. Muito, passou bem dizer toda a infância. O suficiente para frequentar o Minas Tênis Clube, aprender a nadar, jogar. Tudo que tinha para fazer de brincar na rua, muito bom. Era uma coisa, não era uma coisa sítio, fazenda, era na cidade. Era na cidade, até os 8 anos na cidade, de 8 a 12 numa casa mais afastada na Pampulha, mas sempre é outra época, né? Você sabe que só de olhar para os seus olhos parece que era uma delícia, né? Outros tempos, Márcio. Muito bom. Tempos de rua mesmo, jogar bola na rua. O tempo inteiro. Mas sabe que eu, para todas as minhas férias, eu sempre passei em São Paulo. Para ver minhas avós, meus tios. E era apaixonado por São Paulo. E também, eu, Zona Norte, ali no Jardim São Paulo, jogava na rua. Eu acordava, ia pra rua, voltava para almoçar na casa da minha avó, e rua e voltava para jantar. Quer dizer, é outra época mesmo em São Paulo. É uma coisa que as crianças não têm mais, né? Difícil. Depende da região, é difícil. É difícil. E que bacana, você teve assim uma interação com seus irmãos? Vocês faziam isso? Cada um tinha sua turma? Não, eu e meu irmão, a gente brincava e jogava e brigava muito. Normal, né? Normal. A gente é muito unido, os 3 irmãos e meus amigos, os amigos dele, muito incomuns, os da rua. A minha irmã era a única menina, então, coitada, sofreu um pouco, mas jogava bola com a gente. O que quer dizer, então, coitada? Que era a única menina, eram muitos homens, né? Quase nenhuma menina, então ela era... Nem na rua? Não, na rua tinha pouquíssimas meninas. Puxa. E como eu e meu irmão, a gente estudou em colégio que só tinham homens, né? A gente estudou em colégio militar, na época da ditadura. Que coisa. Então, minha irmã e ela não podia estudar em colégio, no mesmo colégio que a gente, né? Ela então, ficou meio separada. Qual o nome dessa irmã? Miriam, que nome lindo! Tadinha de você, Miriam. Não, mas me fala uma coisa, aí com 12... Oi? Ótima veterinária. Hoje é uma veterinária? Que bacana. A gente foi criado num canil, meus pais têm canil, minha mãe é presidente do Kennel Clube, desde que eu me entendo por gente. Desde que eu nasci, ele já criou cachorro, a gente tem canil. Tinha proximidade com o bicho. Isso, então a gente sempre teve 30. Isso aí a gente já não pode falar, né, Márcio? Porque isso cresceu, né? Aumentou, todo mundo agora tem um cachorro em casa, né? Antigamente não era assim. Com 12 anos seu pai veio também a serviço? Veio. E aí você foi para a Zona Norte? Isso. E aí, estudar no colégio do meu primo, que eu vinha passar férias aqui, sempre já conhecia alguns amigos dele. E aí também foi espetacular, né? Até terminar o colégio. Dos 12 até os 17, assim, foi maravilhoso. Márcio, se a gente olhar para esse pai e para essa mãe, com os olhos do menino, né, do Marcinho ali, Minas Gerais, aqui, Zona Norte, se você fosse me dar assim, um traço dessa mãe, um traço desse pai que o menino via, como é que era esse pai e essa mãe?
Olha, meu pai sempre muito exemplo para mim, né? Então, um cara que, enfim, bem sucedido nas coisas que fazia, esporte sempre praticou, sempre incentivou absurdamente. Graças a Deus corintiano, que me fez, claro, sem me fez dúvida. ser corintiano. Isso é talvez um dos grandes legados da família. É mesmo? Graças a Deus. E incentiva o filho mesmo. A gente já nasceu corintiano, nem sei. Você não já sabe nasce. o que é ser uma outra Não, coisa. Você já nasce. Mesmo nascendo em Belo Horizonte. E minha mãe, sempre uma pessoa mais rígida, mais, como vou dizer assim, zelando mesmo pela educação, sabe? Então, normalmente o pai é que, né, antigamente especialmente, né, o pai que fazia essa coisa mais doutrinar, mais severo, mais sério. Na sua casa foi sua mãe? Não, minha mãe, a gente chegava, tinha hora, assim... O general ali era ela. Acho que a disciplina que a gente tem, eu acho que a organização, isso tem muito da minha mãe, né? Ela sempre... E você se percebe trazendo essa disciplina da sua mãe e trazendo essa coisa do seu pai mais quente, aí, o vigor do esporte? Claro, acho que os pais, eles são fundamentais no que a gente vai ser, né? Então eu sinto muito essa coisa. Minha mãe sempre chegava em casa, eu se deixasse eu pegava a bola, e era bola até a hora eu dormia inclusive com a bola. Mas não, chegava, até as 3 tem que estudar, tem que fazer a lição de casa, tinha hora para dormir, tinha hora para comer. Alguém tinha que botar ordem. Ela tinha as regras, e eu acho que isso é fundamental. Como é o nome da sua mãe? Shirley. Shirley. E do pai? Mauro. Mauro. E inclusive depois eu acabei entrando no colégio militar, que também era muito rígido. Eu acho que eu aprendi a estudar no colégio militar, né? E isso me ajudou muito, assim, para organizar as coisas. Eu consigo, acho que, claro, tem um pouco do que a gente já nasce com isso, mas tem... Mas tem que aprender, né, Márcio? Você acha que mesmo sendo rígido assim essa escola... O colégio militar é sensacional, não me arrependo de nada. É mesmo? Que coisa nova que eu estou ouvindo. Não, porque normalmente as pessoas criticam muito essa coisa do cara era militar e tal. O colégio militar era um colégio, assim, o melhor estudo de Belo Horizonte, com certeza. Para você foi um bem feito. Então, eu fiquei 2 anos lá, meu irmão ficou 4. Porque a gente veio para São Paulo. Tá. Eu lutava para sair, né? Porque realmente era rígido para danar. Hoje eu olho para trás e digo que foi talvez a melhor coisa que aconteceu em termos de estudo na minha vida. Né? E lá você fez esses 2 anos e veio para cá. Vim para cá. E como é que foi esse começo, a primeira escolha assim, profissional? Como é que começou a brotar isso? Isso nasceu comigo, de verdade. Acho que ligado ao esporte? Total. Minha vida é movimento desde que eu nasci. Com 10 meses eu andava. Eu sou totalmente ligado em movimento desde pequeno, assim. Puxa, que coisa! Eu ia pra rua, eu ia jogar. Eu era moleque de 5 anos, jogava com menino de 10. Eu sempre tive muita facilidade com esporte. Márcio, se você olha ali na infância, seu irmão, sua irmã, você percebe que você tinha essa coisa do movimento. Eu sempre tive. Olha que assim, eu olho pro meu irmão, eu sabia o que ele ia ser, né? Ele sabia o que ia ser. O que ele se tornou? Ele é um engenheiro extremamente competente, que né? Nada tem a ver com... Nada, e era a mesma educação. Mas meu irmão, ele ganhava um rádio com 5, 6 anos, ele desmontava e montava o rádio. Ele com 8, eu tinha 8, ele tinha 10 anos, ele pegava tubo de antena e fazia foguete que voava 200 metros. Uma coisa da alma, né? Cada um traz uma coisa. Entendeu? Ele é muito mais organizado que eu, muito mais disciplinado que eu. Então você já via que ele... Vamos dar o nome do engenheiro, só falta o engenheiro. Mauro também. Ficou o Mauro Júnior. Mauro Jorge, tem um segundo nome. Ele é bem disciplinado mesmo. Ele é incrível. Que bonitinho. E aí você passou a jogar bola? Alguém mais jogou bola na sua família? Meu avô foi goleiro do Corinthians. Olha meu isso. avô, que também super presente, um exemplão para mim. Meu pai jogou. Então eu ia aos fins de semana ver meu pai jogar. Jogou profissional? Meu pai jogou quando ele tinha
20 anos, assim, meu avô não deixou que ele seguisse profissionalmente. Mas ele jogou um ano, profissional. Mas assim, a época que eu estava em Belo Horizonte, tinha os times da Várzea, os times da empresa, ele sempre jogou. E mesmo você assistia isso? Muito. Joguei com ele. Joguei quando eu tinha, sei lá, joguei sempre com ele, mas em time com ele, ele montou um time na época que ele trabalhava na White Martins, eu tinha 17 anos para 18. Ele montou um time de futebol society, fomos campeões paulistas de futebol society, eu e ele jogava no mesmo time. Fomos campeões, é uma delícia. Foi uma delícia, tomei muita bronca dele. Já muito, a gente brigava muito no treino, brigava e voltava sem se falar para casa. Era bom, isso que era bom. Que bacana, e depois passava, né? Passa, não, briga pra mim termina na quadra. Essa semana eu joguei tênis, tava com o meu técnico e tinha um batedor. Tá. E eu fui ficando irritado durante o jogo. Por quê? Por quê? Eu tava com uma dor no joelho e eu errava umas bolas assim. Quando você erra, você não comemora o adversário. Ele comemora quando ele acerta. No tênis, pelo menos, é assim. Aí ele dava uma risadinha, que ele foi me irritando, mas eu sabia que não era por mal. E eu vou ficando bem bravo. Mas vou controlando. Aí acabou o jogo. O técnico perguntou se eu já tinha pensado em fazer algum curso de teatro. Porque eu era um verdadeiro ator dentro da quadra. É mesmo? Aí eu peguei... Tanto que você segurou a emoção. Não, eu sou uma figura. E aí eu peguei e virei pro garoto e falei um monte pra ele. Ele tomou um susto. Aí eu falei, olha, não fique bravo não, porque saiu da quadra, eu sou seu amigo, mas aqui tô te avisando. Deu-lhe uma bronca. Aí saiu da quadra, ele estava assustado, eu fui no vestiário, brinquei com ele, falei, esquece isso, eu sou ali na quadra. Larga a mão. Mas ali na quadra eu sou bem competitivo. Que coisa, então, que coisa maravilhosa jogar com o pai, hein? Jogar aquela coisa dá um calor. Até uns, sei lá, 5, 6 anos atrás, toda quarta-feira à noite em casa a gente fazia uma pelada e ele joga no meu time. Você deixa ele jogar no seu time? Hoje eu carrego, né? Ele já me carregou muito. Que bonitinho, né? É uma oportunidade. É bom. Uma oportunidade. Que legal. Então aí você foi jogar também profissionalmente? Você chegou a dar esse passo? Fui. Que idade você tinha quando você jogou profissional, Márcio? Eu vim para São Paulo. Meu sonho sempre foi jogar futebol, sempre jogar no Corinthians. Não queria nada além do que jogar no Corinthians. Não tinha nenhum outro sonho na vida que não jogar no Corinthians. Né? Era meu sonho. E aí eu fiz uma peneira, lá tinha, sei lá, 200 e tantos meninos, e eu passei, e eu comecei a jogar no Corinthians, na categoria de base. Enfim, tivemos uns problemas ali, porque as pessoas sempre falam do preconceito contra as pessoas menos favorecidas ou alguma coisa assim. Ninguém fala do preconceito inverso, né? Que existe. Muito. Então eu era assaltado por companheiros de time, assim, no vestiário, né? E era um ambiente, por meu pai me deixar de carro ali no treino, entendeu? Entendi. Então você sofria. Era o filhinho de papai, tem que apanhar, tem que perder as coisas. Roubavam muito. E era um ambiente nada saudável. E nisso eu acabei indo pro Guarani em Campinas, com 17 anos, só que aí vieram seguidas lesões, né? Eu ainda joguei um pouco no Ituano. Quanto tempo jogou sem a lesão? 1 ano. E o que aconteceu? Porque Joelho, muitas lesões de joelho. O que você tá rindo, Márcio? Você deve entender uma coisa que eu não entendo. O que é isso? Joelho. Porque realmente... É comum? Não, Ou é porque exagera? Não, acho que acontece. Era o destino. E aí você teve que parar de jogar? Porque hoje você faz uma cirurgia de joelhos, dependendo da cirurgia você volta em 20 dias para jogar. Eu fiz uma cirurgia de joelho que... Chegou a cirurgiar? 4 vezes. Foi sério. Então a última cirurgia de joelho que eu fiz, fiquei 1 mês e meio de muleta, cirurgia que hoje... A pessoa fica 3 dias sem andar, a coisa evoluiu muito, entendeu? Né? Eu fiquei praticamente 9 meses sem jogar e hoje uma pessoa faz essa cirurgia, fica 5 meses e meio sem jogar, mas a técnica é diferente, eu acho que nem tanto assim, claro que a técnica de operação evoluiu, mas assim, a recuperação evoluiu muito. Era uma recuperação muito dolorosa e não te recuperava para jogar de fato. Ainda bem, né, que melhorou. E foi daí que surgiu a saúde
Já que o futebol teve que dar uma paradinha? Olha, eu entrei na USP, numa dessas cirurgias, eu tinha parado, eu fui fazer economia. Eu fui fazer economia na faculdade que meu pai tinha feito e tal. Mas não durei nem 2 meses na faculdade de economia. Não era bem que eu queria. por aí. Eu via que eu ia lá. Eu, na verdade, estudava à noite, ia para Campinas durante o dia jogar e voltava à noite para estudar. Era muito cansativo. E acabou fazendo educação física, Márcio? Fiz educação física. Porque é muito distante de economia. Precisa dar um nó na cabeça, é muito longe, né? Aí eu... Mas você tentou, né? Numa dessas cirurgias, eu resolvi fazer um cursinho, fiz 2 meses de cursinho, eu estava já quase 1 ano sem estudar, aí eu acabei entrando na USP. Mesmo na USP, ainda no primeiro ano, eu tentei conciliar com o futebol e tudo, mas... enfim, a USP também foi uma época espetacular na minha vida. Foi bom, né? 5 anos, uma faculdade integral, convivendo com pessoas maravilhosas, assim, amigos que eu trago até hoje. E, não podia ter sido melhor. E aí, ainda no último ano, quando acabou a faculdade, eu fui para os Estados Unidos para jogar futebol e machuquei o joelho de novo. E aí voltei e falei, chega, né? Vamos cuidar do joelho. Já agora, deu, né? Entendi. Agora, eu vou abrir aqui um espaço, Márcio, para a gente falar um pouquinho sobre o que foi o ponto alto e o ponto baixo da sua vida. Espero que o ponto alto esteja por vir, de verdade. Mas... se você fosse me dizer assim, o ponto baixo, aquilo que foi... assim, necessário dar uma respirada, que foi difícil atravessar, não que não tenha sido bom no produto final, né? Mas que tenha sido difícil. Vamos lá, vamos começar pelo ponto alto. Eu acho que o ponto alto, entrar na USP para mim foi um ponto alto, né? Acho que é um ponto alto. Foi um divisor de água na minha vida, eu não tenho dúvida disso. É mesmo? Tenho certeza. Que bacana. Tenho certeza disso. Então foi... eu curti muito ter entrado lá, entendeu? Foi uma coisa só de entrar, assim, de solidificar a capacidade? Como uma conquista, né? Tão difícil, né? E, então, meu irmão, a gente, assim, sabia que ia entrar. Né? Olha, entendi. E assim, existe uma cobrança maior por ele ter entrado, meu primo ter entrado, todo mundo estudando junto. E o Márcio, né? Não, ninguém tinha expectativa, não. Nem acreditava. Não. Mas foi legal, foi um ponto alto, foi gostoso. Foi emocionante, né, Márcio? Te emociona até hoje. E foi muito gostoso também, os 5 anos. A vivência. Foram maravilhosos. E... ponto baixo, isso. A gente tem vários, entendeu? E a gente vai tomando porrada na vida, assim, sempre. Você tem que saber assimilar e levar. Então, alguma especial? Eu posso te falar que tem a lesão no joelho, é uma coisa que me marca muito ainda, que ainda, em vários momentos, ainda quando eu deito, eu lembro, assim. Dói. Dói porque você teve que cortar um sonho magnífico, de que te gerava um prazer. Assim, é uma coisa que você sabe que mudou a vida. Naquele momento eu mudei minha vida. Não ia poder mais ser. Mudou a vida, não sei se para melhor ou para pior, mas mudou a vida. Teve que abrir mão de uma coisa maravilhosa. Assim, eu não faço uma atividade. As pessoas hoje chegam para mim e falam, eu faço atividade física, eu tenho uma dorzinha. Eu falo, presta atenção. Eu vivo com dor e eu faço tudo. Isso não é desculpa. Seu joelho dói, Márcio? Dói, claro que dói. Eu não consigo... Eu vou jogar uma partida de futebol com os amigos de faculdade. Eu joguei na faculdade, a gente ganhou mundial universitário, tudo. Eu sempre fui muito forte, assim, ligado, né? Muito rápido. E eu tenho limitações de movimento. Então a gente foi jogar agora um campeonato brasileiro acima de 35 anos de futebol. E eu brinco que as pessoas vêm pra mim e falam, mas não, a gente não tem contato tão próximo. Eu falei, gente, vocês estão escalando o cara lá de trás, o cara de hoje. É diferente. É tão maravilhoso ouvir você falar de futebol e dessa grandeza que foi na sua vida. Isso é como te ilumina, uma coisa violenta. E assim, sem conta, então, eu joguei agora. É claro que é gostoso, eu ainda acho que eu jogo bem, mas assim, é muito... A movimentação é outra. Não é a mesma coisa. Seria um foguete, né? Mas assim,
você se adapta, você vai levando. Então, uma coisa que mudou. E você tem várias coisas, várias decepções que você tem profissionalmente ali na vida que acontecem e que você tem que superar. O momento que... Mas enfim, nada igual ao joelho, né? Agora eu entendi que o joelho, se tiver um ponto baixo, é o joelho, né? Porque você convive com isso. Aí você passou para essa coisa de cuidar da saúde, cuidar dos joelhos e ajudar as pessoas a fazerem mais esporte. Como é que você foi? Como é que você chegou nisso? A gente vai aprendendo com o tempo, nada como o tempo. Eu não tinha em 94, quando comecei a dar aula, a consciência que eu sentia, mas eu não sabia que a atividade física te fazia de verdade viver melhor e não sabia que a atividade fazia tão bem. Não, ela é fundamental para a saúde. O homem não vive sem isso, sem movimento, né? Então você começa a aprender com o tempo, e aí os trabalhos, as pesquisas, elas vão mostrando exatamente isso, que o ser humano sem o movimento ele paga um preço muito alto para manter esse equilíbrio, né? E isso está demonstrado hoje, que nos últimos 30 anos aumentou 400% a obesidade no mundo, número de diabetes, pressão alta, problemas cardíacos. Você vem trabalhando mais diretamente com a obesidade, Márcio? Porque a gente vê você a obesidade no Fantástico, é uma consequência, tal, né? Isso virou um foco eu acho do seu assim, trabalho? Eu trabalho contra o sedentarismo. Tá. Só que o que leva uma pessoa a ser obesa é o sedentarismo. Entendo. Entendeu? Porque você movimentar o corpo, você se movimentar, e eu não falo isso da pessoa ir a uma academia e ser, sabe, enfim, malhadora de academia. Sarada. Não, eu digo movimentar. Se você der 10 mil passos por dia, você cumpriu o seu objetivo. Por exemplo, um carteiro, a gente não diz que ele é um cara sedentário. Não dá pra ser, né? Não é, né? Então, você pega um vídeo de 1960, tem um filme aí do Tom Jobim para todo mundo assistir. Você vê fotos do Rio, de São Paulo, vídeos de 1960, 1970, você não vê pessoas com sobrepeso. O Brasil tinha 6% só de pessoas com sobrepeso. E não tinha esse tanto de academia. O que mudou foi o ambiente. Na verdade, o ambiente ele vem mudando há milhões e milhões de anos. Sem dúvida, né? sem dúvida. Só que se você pega o nosso código genético, ele é igual ao de 1 milhão de anos atrás. Entendeu? Só que há 1 milhão de anos atrás, se a gente não se movimentar, a gente morria. Porque você tinha que caçar, você tinha que ir atrás do seu alimento e tinha que sobreviver de animais que tentavam. Márcio, você desenvolveu um método. Esse método, então, que você vai contar um pouquinho pra gente agora, ele está mais ligado ao movimento. Totalmente. Não à dieta. É daí que vem essa história. Eu não acredito em dieta, né? Você tem milhares de dietas e a obesidade só aumenta. Então, dieta não funciona. Não funciona de fato. Na verdade, para criar um método, você tem que buscar entender como que é o nosso corpo, para que ele foi programado. Não adianta eu querer criar um método aqui, você tem um carro, você tem que saber para que ele foi programado. Se o seu carro foi programado a gasolina, não adianta você dar álcool. Se o seu carro foi programado para rodar, não adianta você deixar ele o dia inteiro parado na garagem, que vai chegar um dia que você vai colocar. Então você dá uma reformulada na gasolina ou no álcool e põe para andar. Você tem que entender para que o seu corpo foi feito. Então, no nosso código genético está dito ali, movimento. Para se movimentar. Isso é claro, quando você não se movimenta, seu corpo paga um preço muito alto. Vou dar 2 exemplos muito rápidos Vai aqui. Lá. Diabetes, que hoje o Brasil tem aí mais de 6 milhões de pessoas. Ganhando muitos adeptos, né? Então, como que você faz para tirar a glicose que está no sangue? Você depende da insulina produzida pelo pâncreas. Tá. Isso, uma pessoa sedentária depende basicamente só disso. Então, você comeu, a glicose foi para o sangue, o seu pâncreas produz insulina, vai lá, capta essa glicose. Chega uma hora que o seu pâncreas está sobrecarregado. Ele não consegue mais produzir a quantidade de insulina suficiente para tirar essa glicose. Para queimar isso. E aí, com um agravante, a insulina ela é resistente à gordura. Quanto mais gordura você tem, mais insulina você vai ter que produzir. Porque realmente a insulina é resistente à gordura. Então você tem que ter pouca gordura, porque aí com menos insulina você consegue tirar mais glicose do sangue. Muito bem, isso é uma pessoa sedentária. Tá. Aí o que acontece? A pessoa sedentária acumula mais peso, o pâncreas trabalha em excesso, com 40, 50 anos essa pessoa está com problema. Né? Desgastou, né? Total, você pagou um preço caro. Alto.
Quando você faz atividade física, para começo de conversa você tem muito menos gordura, seu pâncreas tem que trabalhar menos. Tá. E outra coisa, tem um transportador dentro da célula que chama GLUT4, que ele só é sensível à atividade física. Quando você faz atividade física, ele vai para a membrana e pega a glicose independente da insulina. Eu amo, como é o nome dele? GLUT4. Puxa, é muito prazer. Então, você, quando faz atividade física, você consegue pagar um preço muito menor para se manter no equilíbrio. Mesma coisa do coração. Você pega o coração de uma pessoa sedentária, ele tem que bater 100 vezes, porque o coração é um músculo, para nutrir o nosso corpo inteiro, com sangue, oxigênio e todos os nutrientes, né? E aí você tem uma coisa que chama pós-carga e uma pré-carga, né? Então, uma pessoa que é sedentária, ela tem uma pós-carga muito alta. O que é isso? Tem uma pressão muito grande dos vasos para o sangue passar. Então, um esforço grande. Muito grande. Quem faz atividade física, o coração bate 60, 70 vezes. Ô Márcio, esse trabalho que você está contando pra gente, com todo esse conhecimento, é bacana ouvir, foi com isso que você trabalhou com os meninos do Fantástico lá? Não só com os meninos, como o Zeca e Renata, e acho que meu trabalho mais prazeroso foi o Época Saúde. Eu sou colunista da Época e eu fiz uma proposta para a Época, que é uma revista com muita credibilidade. Eu falei, me entreguem 6 pessoas sedentárias, com sobrepeso e com fatores de riscos aumentados para doenças crônicas, pressão alta. Você aplicou o seu método nestas pessoas? Isso, e a Época fez um DVD, um realityzinho, 13 semanas, um em cada revista, era semanal. E em 13 semanas todas essas pessoas estavam com... 13 semanas? Nós estamos falando de 3 meses? 3 meses. Que maravilha! O programa chamava 3 meses para mudar a sua vida. E isso dá um começo, meio e fim desse processo. Você consegue controlar a glicemia, colesterol. E isso chamou, aí eu levei esse projeto pro Fantástico. Expliquei para o diretor do Fantástico, o Luiz Nascimento, no começo de 2011, o que era. Ele achou interessante, né? Ele falou, pô, algumas coisas que você diz aqui eu já ouvi do Drauzio. Aí ele pediu para eu conversar com o Drauzio entende que tudo isso que eu estou falando é real, ele acredita muito nisso. E aí a gente chegou à conclusão que teria que ser com alguma pessoa do Fantástico para passar essa credibilidade. E aí foram escolhidos Zeca e Renata. Que bacana, uma oportunidade sem fim, né? Sem igual, né? Foi. Porque todo o Brasil realmente acaba acompanhando então, isso a possibilidade coisa... de se fazer um trabalho de saúde diferenciado, então, né? Com o movimento. O Luizinho, ele virou para mim e falou assim, mas isso da audiência, eu falei, olha, eu parar para falar tem um peso. As pessoas vendo o Zeca e a Renata, o Brasil para ver. Outra coisa. E parou. E parou. E foi uma mobilização, acho que talvez isso, pensando, você falando em ponto alto, sem dúvida foi o ponto alto. Porque quando você vê o Brasil inteiro mobilizado, a gente viajando por todas as praças e tinha 10, 15 mil pessoas atrás da gente, numa caminhada. É mesmo. A gente fazia caminhadas nos fins de semana, eu, Zeca e Renata, tinham 15 mil pessoas, todas elas falando que estavam para Márcio, uma curiosidade isso é mesmo. realização profissional. Maravilhoso, uma coisa, é um escândalo, é maravilhoso. Mas me diga uma coisa, assim, teve uma diferença entre os pequenininhos e o Zeca, assim, os mais... Tem uma diferença trabalhar com criança? Tem a diferença de trabalhar, porque criança tem que brincar. Eu não quero criança, sabe, em esteira. Executando. Não quero criança fazendo musculação. Eu deixei bem claro isso no Medidinha, que criança tem que brincar, tem que se divertir. A diferença é que você tem que mostrar para os pais que eles têm que deixar as crianças brincarem e os pais têm que se envolver nisso. Eu sou assim porque meu pai me incentivou, porque minha mãe e meu pai me permitiram ter essa vivência. Senão eu não teria. Bacana. Tem filhos, Márcio? Não tenho filhos. Tenho 4 sobrinhos maravilhosos. Dá pra brincar um pouco? Dá pra brincar, quero ter filho. E minha namorada tem um filho. Mas não é eu quero ter um filho. Mas assim, eu tenho os meus sobrinhos que eu amo de paixão. É gostoso. Jogo bola com eles. Faço tudo que eu posso. Márcio, deixa o seu site para todo mundo que está assistindo a gente poder conhecer mais o que é esse método. Tá. Meu site é marciotala.com.br, com um T e 2 L's, né? O que deu origem a tudo isso é um outro site que eu tenho, que é o bemestar.com.br, bem-estar com S mudo, sem a letra E,
Então são os 2 sites que eu tenho. No Bem-Estar tem muito mais conteúdo, dicas. Sim. No Márcio Atala a pessoa pode conhecer meu trabalho, os profissionais de educação física que querem se credenciar no método e entender como isso funciona. A gente tem alguns cursos regulares, mas esse é um pouco do trabalho que eu faço. Bacana. Agora nós vamos brindar a trajetória desta pessoa espetacular. Muito lindo, né? Pois é, nós estamos agora brindando a trajetória, esse poder criativo de Márcio Atala, um educador físico, né, um professor de educação física. Ele também especializado em nutrição, mas o que mais foi bonito hoje, que é lindo de ver, é que um homem tão cheio de conhecimento, uma pessoa tão cheia de cultura, tão na mídia, com uma humildade, uma sensibilidade, tocado pela sua própria história, muito lindo. Nós aqui brindamos a trajetória de Márcio Atala. Muito obrigada. Obrigado a você. Não se esqueça então, www.miriamizabel.com.br. Até o próximo Poder Criativo. Até mais.